Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta é a monitoria da disciplina de Cálculo Aplicado 2 para a turma de Engenharia Civil na Unifap. E nesta aula vamos ver um pouco melhor o que é a integração por substituição trigonométrica. Vou dar algumas definições, né, e alguns exemplos para a gente poder assimilar melhor o assunto. Vamos voltar um pouco atrás nos assuntos e voltar para a substituição simples. O que é uma substituição simples para integração? É um método que consiste em utilizar uma nova variável auxiliar que dependa da variável antiga. Como, por exemplo, esta integral aqui, da raiz de 2x mais 1. Para eu resolver ela por substituição simples, eu chamo tudo que está dentro da raiz de u. U é igual a 2x mais 1. Ou seja, a nova variável ela depende da variável antiga. Aqui, ó. Aqui, a variável u depende da variável x, ou seja, u é uma função que depende de x. Até aqui, ok. Mas o que muda para a substituição trigonométrica? No caso de integrais envolvendo radicais, onde não seja possível utilizar o método da substituição simples, usamos uma alternativa chamada substituição trigonométrica, que consiste em fazer com que a variável original seja função de uma nova variável. De certo modo, estamos realizando uma substituição simples de forma contrária, seguindo o sentido inverso. Exatamente por isso que também esse processo também pode ser conhecido como substituição inversa, como falei anteriormente. Entretanto, para que essa técnica seja eficaz, a função formada pela nova variável, ela tem que ser injetora. E lembrando das definições de cálculo, uma função é injetora quando, para cada x do seu domínio, ela tem apenas um valor correspondente na sua imagem. Só que isso é uma coisa abstrata de se falar aqui. Então vamos ver geometricamente o que isso representaria. Eu separei aqui no GeoGebra alguns exemplos, começando pela função seno. Para fazer um teste, assim, geometricamente, e descobrir se uma função é injetora ou não, nós podemos fazer o seguinte. Pegamos uma reta paralela ao eixo x, quando a função depende de x, ok? E vejamos se essa reta toca a função em mais de um ponto. Aqui na função seno de x, veja, a reta toca a função nesse ponto bem aqui, bem aqui, bem aqui. Ou seja, a função seno ela não é naturalmente injetora. Entretanto, se eu restringir a função seno, ou seja, se eu escolher um intervalo de valores, eu posso fazer com que ela seja injetora. Por exemplo, eu vou pegar aqui os pontos especiais da função seno, que seriam os máximos e os mínimos. Pontos de inflexão e tudo mais. Vejam, aqui no ponto E, percorrendo todo esse caminho, passando por esse ponto B e chegando até o ponto F, perdão, o ponto A. Percorrendo o ponto E, passando pelo B e chegando no ponto F, nós podemos ver que essa reta, que é paralela ao eixo x, bom lembrar disso, ela sempre vai tocar essa função seno uma única vez, do F até o E. Ou seja, nesse intervalo de valores, a função seno ela é injetora. Uma função pode não ser injetora? Pode, mas se eu restringir ela em algum intervalo, ela pode vir a ser injetora? Pode. Isso acontece com a função seno e com algumas outras funções trigonométricas também. Vamos dar o exemplo da função cosseno. A função cosseno é a mesma coisa. A reta toca a função cosseno em vários pontos. 1, 2, 3 e assim segue pelo plano R2. Entretanto, se eu pegar os pontos especiais da função cosseno, eu vou ver que aqui do ponto F até o ponto G eu tenho um caminho em que, se eu traçar retas, por exemplo, deixa eu traçar algumas retas aqui, elas sempre vão tocar apenas uma vez. Ignora essa parte aqui, tá? Eu estou contando só do x igual a zero
até o ponto G. Se eu traçando várias retas, eu vou perceber que a minha função é injetora porque todas as retas só tocam na função cosseno uma única vez. Perfeito? Dado isso, vamos fazer um exemplo numérico para assimilar melhor o assunto. Calcule a integral usando uma substituição trigonométrica adequada. Existe uma tabela, né, vocês devem ter ela com vocês pelo assunto da professora, que tem uma relação que envolve a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. E esse caso aqui, a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, a gente vai dar um jeito de solucionar ele usando uma substituição trigonométrica a partir de agora. O primeiro passo seria identificar quem é o nosso a, né? Aqui a integral é de 1 sobre x ao quadrado, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 9. A gente não pode fazer uma substituição simples, porque daria algum erro. Então, vamos para a trigonométrica. Bom, se eu sei que x ao quadrado menos a ao quadrado tem que ser igual a essa expressão aqui, eu tenho que o meu a ao quadrado é justamente o meu 9. E, tirando a raiz dele, o resultado vai ser um módulo que eu vou transformar em 3. Eu vou trabalhar apenas com medidas positivas e mais à frente nós já vamos entender o porquê. Bom, aqui, o primeiro passo, como vimos anteriormente, né? Em vez de chamar uma nova variável que depende de x, faremos x depender de uma nova variável, que vamos chamar de θ, por convenção. Então, aqui ó, eu vou trocar o x por uma constante a, que multiplica o seno θ, sendo que esse a nós já achamos bem aqui. E vou derivar. Eu quero saber quem é o meu dx. Então, derivando x em relação a θ, a derivada da secante é secante vezes a tangente. E o a é constante, continua aqui. Então, já posso substituir estes novos valores, estas novas expressões, no meu antigo integrando. Ou seja, onde tem x, vou colocar 3 secante de θ, e onde tem o meu dx aqui, vou colocar 3 secante de θ, que multiplica a tangente de θ, dθ. Bom, segundo passo agora consiste em substituir a variável x do integrando pela nova variável θ e realizar as devidas simplificações. Bom, galera, aqui nessa parte não é muito tão complicado assim. Você vai substituir aqui, ó, onde tinha x, colocou aqui, ó, 3 que multiplica o secante. Está elevado ao quadrado. Aqui você faz a mesma coisa. E aqui você mantém o termo que veio junto com o dθ. Ok? Simples. Bom, a partir daí nós vamos ter uma nova expressão que vai ser essa daqui. Deixa eu sublinhar para vocês. E a partir daqui nós temos o seguinte. Olha, tem um 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo. Posso simplificar. Simplifiquei o 3. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, dentro da raiz no caso, eu vou colocar o 9 em evidência. Aí fica 9 que multiplica a secante ao quadrado menos 1. Essa é uma identidade trigonométrica que nós podemos identificar facilmente. Aí o que isso vai me resultar? Bom, eu sei que a tangente ao quadrado mais 1 é igual ao quadrado da secante. Então, a minha tangente ao quadrado tem que ser igual a secante ao quadrado menos 1, que é justamente este termo que nós temos aqui. Então, eu vou substituir secante ao quadrado de θ menos 1 pela tangente quadrada de θ. E vamos ver no que isso vai dar. A partir disso, nós temos que a minha integral vai dar este resultado aqui. Deixa eu só substituir aqui pela tangente. Tangente de θ. Pronto. Ok? Aí depois que eu faço? Eu tiro essa expressão da raiz, ó. Eu já posso simplificar isso daqui. Entretanto, a minha função tangente, ela vai sair como módulo da tangente,
que é essa definição. Aqui nós pegamos o A, né? O nosso A era 9, nós definimos que o A ia ser igual a 3. Ele ia ser um valor positivo. E agora, para tirar esse módulo, nós fazemos algumas análises. Não é necessário fazer essa análise sempre, tá? Isso aqui é um exemplo para entender como funciona todo o processo. Agora, no terceiro passo, vamos verificar para quais os valores de θ a função é injetora, pois assim poderemos tirar a expressão tangente de dentro deste módulo aqui. Então, vale lembrar que a tangente é igual ao seno sobre cosseno, e o cosseno tem que ser diferente de zero para que isso aqui não gere uma indeterminação. Tomando o limite, eu vou pegar o valor onde o cosseno é zero, não é mesmo? Vou pegar aqui o π sobre 2. Para valores maiores que π sobre 2, a minha tangente tende ao menos infinito. E para valores menores que π sobre 2, ela tende ao infinito. Então, eu posso restringir o intervalo da minha função tangente, garantindo que ela seja injetora da seguinte forma. O θ ele tem que ser maior ou igual a zero e menor que π sobre 2. Assim, eu torno a raiz da tangente de θ igual à tangente de θ, para trabalhar de forma segura. Ok? Bom, a partir disso, nós já tiramos a tangente do módulo e podemos fazer simplificações. Tangente com tangente, secante com secante. 3 vezes 3 dá 9. Eu coloco 1 sobre 9 para fora da integral. Sobra 1 sobre a secante, que é exatamente igual ao cosseno de θ. E a integral do cosseno é o seno. Então, a minha expressão fica como 1 sobre 9, que multiplica o seno de θ mais uma constante. Perfeito? Entretanto, esse não é meu resultado final, porque eu comecei com uma variável x. Então, o quarto passo seria retornar a expressão para a variável original. E podemos visualizar esta troca através do seguinte diagrama. Primeiro, eu sei que o meu x ele é 3 que multiplica a secante. Ou seja, a minha secante é igual a x sobre 3 e, por consequência, meu cosseno é 3 sobre x. Lembre que o cosseno de um ângulo, o cosseno de θ, por exemplo, ele é igual a 1 sobre a sua secante. 1 sobre a secante. Perfeito? Ok. Agora, o diagrama em si. O cosseno também ele é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Isso seria mais ou menos isso aqui. O cateto adjacente ao ângulo vale 3, a hipotenusa vale x, e a minha expressão que estava dentro da raiz, ela vale a raiz de x ao quadrado menos 9. Esse seria o segundo cateto. Ok? É por isso que o meu A ele não pode ser zero. Isso não geraria para mim um triângulo retângulo. Ok? Eu defini bem aqui. Deixa eu voltar aqui. Inicialmente. Aqui, ó. Nosso A. Isso aqui. Esse aí, resultado aqui, A ao quadrado igual a 9, poderia ser mais ou menos 3. Entretanto, se eu escolhesse menos 3, não ia fazer um sentido físico para a gente. Não existe medida menos 3 metros. Ou melhor, você pode fazer trabalhos algébricos com isso, mas fisicamente menos 3 metros não é concebível. Então eu trabalho com A igual a 3. Eu estou dando o exemplo da medida para ficar mais fácil a visualização. Opa, desci muito. Então, quem é o meu seno? É o cateto oposto, que seria x ao quadrado menos 9, né? Tudo isso dentro de uma raiz, dividido por uma hipotenusa x. Então, meu resultado, que seria 1 sobre 9, que multiplica o seno de θ, vai ser 1 sobre 9, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x. E assim a gente chega à nossa integral. O resultado dela como na forma indefinida, como está aqui, né? Ok? Bom, esse foi o vídeo da terceira aula. Na próxima teremos mais exemplos. E é isso aí. Valeu, obrigado por todos que acompanharam. Até a próxima.